E o que eu queria fazer, eu fiz, que foi pegar um sensor, colocar na plantinha, aí coloquei um caninho de cobre cheio de furinho. Toda vez que a terra ficava seca, ele ia lá e fazia um gotejamento. Então eu podia viajar 15, 20 dias, quando eu voltava estava tudo bonito. Olá, tudo bem? Aqui é a Aline Costa do MeCap Entrevista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tirar alguns paradigmas, né? Porque a gente aqui já conversou com muitos advogados, né? E aí a gente sempre pensa que o advogado é aquela pessoa super séria, de terno, que só faz aquilo, né? Alguns advogados falam assim, eu não entendo nada dessas coisas assim, de tecnologia, porque eu sou de humanas, né? Tem muito desse daí, nessas piadinhas. E hoje ele quebra todos os paradigmas, né? Ele quebra todos esses paradigmas e também traz uma incrível história de superação. Então hoje, se você precisa daquela inspiração para você pensar, poxa, eu tô com um problema, como é que eu supero? Olha, essa entrevista é para você. Porque hoje a gente vai começar com o Dr. Emerson Muniz, que ele é advogado, sócio do escritório Muniz de Souza, que é especializado aí em direito empresarial. Mas não só isso, porque ele também é maker e ele é sócio de uma empresa focada em desenvolvimento aí de produtos com robótica, produtos sob medida. E ele tem uma incrível história de superação que ele vai compartilhar aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Emerson. Olá, Elaine, tudo bem? Olá, pessoal, obrigado pelo convite. Espero que eu possa agregar com o que eu tenho, a minha história de vida, tá? E tô aqui pra gente dividir experiência e compartilhar o que eu sei um pouquinho. Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Você tem uma jornada muito interessante, assim, pessoal, né? E não só ligada à questão do direito, da sua carreira. Eu acho que você podia falar um pouquinho da sua jornada como advogado e depois dessa outra jornada que o que você passou e como você conseguiu superar. E hoje você Ótimo. Ajuda pessoas também a superar. Sim, é verdade. Me lembre. Bom, eu nasci em Campo do Jordão e sempre quis ser advogado. Nunca pensei em ser outra coisa, sempre gostei. Sempre fui briguento na escola, sempre quis, sabe, defender, sabe, aquele baixinho invocado, era eu. Então, assim, nunca quis ser juiz, promotor, delegado, eu tive uma vontade. Mas eu sempre quis ser advogado. Bom, aí eu fiz direito em Taubaté, que é mais próximo de Campo do Jordão, então era 40 quilômetros todo dia para ir e voltar da faculdade. Foram 5 anos de faculdade, fiz direito, passei na OAB e, na sequência, conheci a minha esposa, que estou casado há mais de 25 anos, tá? E a gente veio morar em São Paulo. Nessa época, eu gostava de computador. Eu tinha uma escola de informática. Eu fui a primeira pessoa a entrar na internet em Campo do Jordão. Ai, que legal! Entrei pela AOL. Eu também. Aquele CDzinho. Isso. E era um modemzinho 2400. Nossa, nem me lembro disso. Então, aí acabei montando uma escola de informática. Tive uma escola de informática no Jordão, chamava Passo a Passo Informática. Entendeu? Dei bastante aula de informática e tal. E isso em conjunto com a faculdade, né? Então, de manhã eu trabalhava na escola e à noite ia para a faculdade. Bom, quando me formei, tive a sorte de conhecer um advogado aqui em São Paulo, um advogado de São Paulo, chamava Dr. Silvio Krasilchik. Ele era advogado do SPA, Campo do Jordão. E ele me conheceu, tal, era jovem naquela época, e ele falou assim, você é advogado? Que legal. E a gente conversando, estava falando de computador, eu não sei bem o que era o assunto. Ele falou, nossa, eu queria tanto modernizar o meu escritório. Meu escritório é tudo na ficha. Sabe, tem um computador só e é tudo na ficha, tal. Você não quer trabalhar comigo? Eu vi assim a oportunidade. Eu falei, poxa vida, acabei de me formar, não tenho experiência nenhuma na área, porque eu não venho de família de advogado, né? Eu venho de família de comerciante. E eu falei para minha mulher, vamos embora. E ela morava em Taubaté, a gente era namorado, né? E ela falou, eu topo, vamos. E nessa eu vim trabalhar com o Dr. Silvio. E ela conseguiu um trabalho no Senac. Ela está lá no Senac há 25 anos também, até hoje. Ai, que legal. É chefe da secretaria do Senac, adoro o Senac. E eu vim trabalhar com o Dr. Silvio.
trabalhei com ele 12 anos. Entrei lá sabendo pouca coisa e fiquei 12 anos lá. Depois saí para montar o meu escritório, né? E sempre, até hoje, trabalho como advogado, gosto do que faço, sabe? Sou especializado em direito civil, em processo civil, fiz MBA em direito imobiliário. Comecei também a fazer o mestrado pela PUC, mas era só para conhecer Maria Helena Diniz, que era a pessoa que eu estudei nos livros e tal. Porque, assim, eu nunca tive vontade de dar aula de direito, sabe? Porque, assim, acho uma coisa... Dar aula é uma coisa... É legal você contar uma vez uma coisa, mas todo dia a mesma coisa, não tenho muita paciência para isso. Mas aí acabei indo para a advocacia, montei o meu escritório com 2 sócios, fiquei um bom tempo lá na Boa Vista, sempre nesse caminho, né? Sempre só advogando. Até o que foi a mudança aí de... Eu advogava, como o escritório era no centro de São Paulo, e meu escritório hoje voltou para o centro de São Paulo, eu advogo para muita gente da Santa Efigênia, que é a Liberto. E eu tinha um cliente, tenho até hoje, né? Mas isso está fazendo bastante tempo, chama Mamute Eletrônica. A Mamute Eletrônica, ela vende componente. E um tempo eles começaram a enveredar para robótica. Coisinhas de robótica, sabe? Um sensor de temperatura, de umidade, sensor, você não imagina que tipo de sensor. Um dia, eu estava lá olhando para uma parede, a parede tem uns 200 sensores, assim, é tudo arrumadinho. E eu olhando assim, com o olho brilhando, sabe? O dono falou, você não tem vontade? Eu falei, eu morro de vontade. Eu fico vendo esse aqui. Eu lembro assim que o que eu namorava mais era o sensor de umidade. Que eu, na minha cabeça, assim, se eu soubesse mexer com isso, eu punha na minha plantinha lá e a minha plantinha não ia morrer mais. Porque toda vez que eu viajava, a plantinha morria. Aí ele falou, não, mas tem um tal de Arduino, você já ouviu falar? Eu tinha ouvido falar de longe. Arduino, mas eu não sabia nem o que era. Sabia que era uma coisa que era uma plaquinha, que era revolucionária, coisa e tal, mas não sabia muito bem o que era. Ele falou, eu tenho aqui um kit de Arduino que tem 12 projetos. Você não quer levar um para você? Essa maletinha era uma maletinha pequena. Aqui tem tudo. Tudo que você precisa para esses 12. Era um projeto simples, tá? Mas tinha um projeto que era piscar um LED e tal. Ótimo. Eu falei, eu vou levar. Sexta-feira, saí de lá com a maletinha embaixo do braço. Fui tomar uma cerveja, para variar. Aí sentei lá no boteco, pedi uma cerveja e comecei a ler a apostila, porque lá explicava como que tinha que montar, porque era metade com eletrônica e metade com programação. Sim. Aí tinha como você ia montar o componente e tinha o exemplo da programação. Eu falei, nossa, que legal. E quando eu vi que o negócio não era difícil, sabe, assim... Aí eu percebi uma coisa, às vezes a gente tem medo de tentar, sabe? Porque hoje eu sou assim, o maior incentivador do Arduino, porque eu via, porque eu já tinha 40 anos. Falei, 40 anos ninguém aprende mais nada, sabe? Cachorro velho não aprende truque novo. Falei, não vou aprender mais. Aí eu sei que eu fui dormir umas 3 horas da manhã, eu tinha feito 8 projetos. A minha mulher falou, você não vai dormir? Eu falei, não, tá legal. E eu fiquei, porque eu fiquei super interessado, porque eu sempre achei bonita a eletrônica. Eu lembro que quando eu era criança, eu comprava revistinha de eletrônica na banca, mas nunca conseguia montar nada, porque lá no interior não tinha componente. Mas eu tentava, sabe? Mas nunca saiu nada. Aí, depois disso, eu tomei gosto. Eu voltei lá na segunda-feira, falei para o Rogério, que é o dono da empresa. Falei, Rogério, já fiz todos os projetos. Só que tem 2 projetos errados. Olha, tem o diodo aqui tá errado. Tinha que ser anodo e aqui tá cátodo. E tem um outro aqui também, o código tá errado. Então tem que pedir pro cara consertar o código aqui. Ele falou, como assim? Eu falei, já entendi, ué. Porque não é difícil. Aí hoje eu incentivo as crianças, sabe? Eu tinha desenvolvido, nem te contei isso, agora lembrei. Depois, se não tiver muita coisa, você corta na edição. Eu tinha um parceiro que a gente estava desenvolvendo um projeto que era robótica sem programação para criança. Muito legal. Nós desenvolvemos um kit chamava Luca Educa. Esse kit era para criança, ela ia entender a eletrônica e também como que faz um robô funcionar. A ideia por baixo da programação, para depois aprender a programação.
Esse kit ficou pronto. Eu tinha conversado com o pessoal da PUC. Eu cheguei a dar a primeira aula no doutorado da PUC, mostrando esse projeto, porque era para eles levarem para as crianças. Porque era basicamente Piaget, o que eu tinha desenvolvido. Bom, estava tudo pronto, o kit pronto. Ia ser um sucesso. Chegou a pandemia. Aí o kit acabou, porque a ideia era para vender para a escola, eu tinha um foco assim. Aí acabou não rolando, né? Aí eu tinha uma parceria com essa pessoa, ela teve que ir para outro rumo, porque a gente teve que fechar o escritório, ficou 2 anos de pandemia fechado, e acabou parando. Mas isso só porque eu tinha começado ali na plantinha, sabe? E, inclusive, estava falando, eu já até perdi o foco um pouquinho, e o que eu queria fazer, eu fiz, que foi pegar um sensor, colocar na plantinha, aí coloquei um caninho de cobre cheio de furinho. Toda vez que a terra ficava seca, ele ia lá e fazia um gotejamento. Então, eu podia viajar 15, 20 dias. Quando eu voltava, estava tudo bonito. Tinha pimenta, tinha plantinha, eu gosto bastante de tempero, sabe? Coisinhas assim. E comecei, sempre fiz isso. E quando eu percebi, eu estava no mundo do pessoal maker, sabe? Hoje eu advogo para o Malmaker, advogo para o universo da criatividade, advogo para a R Automação, que é o Dante, um abraço se vocês estiverem assistindo. Advogo para Mamute Eletrônico, não posso esquecer, porque a culpada de eu cair nesse mundo foi a Mamute, sabe? E hoje eu conheci um outro universo, né? Descortinou uma outra possibilidade. E eu digo para as pessoas, olha, tenta, pelo menos tenta. Alguém que tem vontade de fazer alguma coisa, vai conhecer o Arduino, porque é muito fácil de usar. O negócio foi feito para criança, só que ele tem muita possibilidade. Você consegue fazer uma automatização numa casa, você consegue fazer projeto profissional com essa plaquinha, que custa lá 10, 15 reais. Sabe? É muito interessante. Quer dizer, assim, isso é muito legal porque a robótica, antes a gente tinha essa percepção que era uma coisa muito difícil, né? E hoje você tem essas possibilidades, quer dizer, é querer realmente aprender, né? Se colocar é o que você falou, de parar com essa trava de achar que você não consegue, se permitir. Assim, vou arriscar. Hoje, olha, eu sempre falo, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é um programa que chama Brincando com Ideias, está no YouTube, é o professor Flávio Guimarães. Inclusive, estive com ele no sábado. Até contei para ele, falei, Flávio, você também é um dos culpados, porque quando eu comecei a mexer com o Arduino, eu comecei a ver tuas aulas, e é uma pessoa muito didática. Então, hoje, quem tem vontade de fazer alguma coisa, dá para fazer. Com o YouTube, com a internet, com facilidade que você tem de comprar peças. Hoje, você tem o Mercado Livre também, que você vê uma coisa agora. Olha, eu preciso de um sensor que vai medir, vamos dizer, a temperatura. Ótimo, na Mamute tem. Não estou fazendo comercial, mas tem. Mas também tem na internet, né? Então, hoje ficou muito fácil, ficou muito legal de você conseguir tirar da sua cabeça, sabe? Você pegar uma coisa, nossa, eu tinha vontade de fazer uma coisa, mas eu vou ter que contratar alguém, exigir um projeto, uma coisa. Não, hoje você consegue fazer uma coisa simples, sabe? Por exemplo, para minha casa. Até hoje eu tenho uma seladora de alimentos que eu fiz. Eu configuro, ela tem um painel, eu digo quantos segundos eu quero, que plástico eu estou colocando. Ela liga, faz a selagem e do lado tem para tirar o vácuo, para fazer vácuo, né? Tirar o ar para fazer vácuo. E até hoje a minha mulher, quando acaba a bateria, ela fala, amor, a seladora acabou. Aí eu tenho que ir lá carregar a bateria, sabe? Porque a minha também era ser portátil. Então, acho que dá para fazer muita coisa, sabe? Quem tem bastante vontade de não ficar parado, porque minha mulher ainda diz, eu não vejo você quieto um minuto, sabe? Você não está fazendo uma coisa, está fazendo outra, sabe? Sempre eu tô inventando. Hoje mesmo, a gente estava gaseificando água, eu e meu amigo, para uma festinha que a gente vai hoje, que a gente queria para fazer um drink e levar água gaseificada. Antes de eu vir para cá, eu já deixei a água lá gaseificada. Mas depois que eu ia te contar, isso aí tudo fluía muito bem. Por volta dos 40, eu descobri que eu tinha esclerose múltipla, como eu estava te contando.
Aí foi um divisor de águas, sabe? Quando... Eu vou te falar, hoje, quem me vê assim, tirando um pouquinho de dificuldade que eu tenho para andar, assim, parece um pato andando, sabe? Mas, assim, tô super bem. Se eu não contar, a pessoa nem percebe. Não, com certeza. Eu não, quando você contou, eu falei, nossa, porque a gente tem essa coisa de quando a gente ouve, né, que é uma doença assim, Sim. terrível, que só piora, que a pessoa não melhora, né? Mas então, E você tem justamente uma história de superação. quando eu fui diagnosticado, olha, é difícil. Hoje eu tento sempre ajudar. Não fico um mês sem alguém falar assim, olha, tem uma pessoa que descobriu a doença, eu posso dar seu telefone para ela? Eu falei, mas com o maior prazer. Porque eu vou explicar para ela que não é isso que as pessoas pensam. Porque quando eu descobri minha doença, que eu fui diagnosticado, e meu médico na época, sabe, não era um médico humanizado. Além de era um médico bom, acho que ele ainda é vivo ainda até hoje, sabe? Médico famoso, catedrático, professor, não vou citar nomes e tal, mas ele não tinha assim, ele me disse assim, bem-vindo à esclerose múltipla. Só isso. Sabe, não me disse o que era. Aí você fica, sabe, naquele seu imaginário. Já fiquei imaginando assim, daqui a alguns anos estou na cadeira de roda. Minha vida acabou. Então, sabe? Aí só que eu falei, vou fazer o seguinte, vou levar a vida, sabe? Não é por causa disso. Enquanto eu estiver bem, eu vou levando. Mas fiquei mal um tempo. Não vou dizer para você que eu não fiquei. Você fica arrasado. Aí, a minha sorte, isso nem te contei. Vou contar agora, que eu acho que é a parte mais importante, a chave da mudança da minha vida. E eu só vinha piorando. Eu fiquei sem enxergar de um olho. Eu já andei de bengala. Tava ruim, sabe? A minha vida, qualidade de vida tava piorando. E eu tava vendo que eu tava indo para aquilo que eu tava imaginando, sabe? Até um dia que eu não tava bem e eu fui pro Paulistano. Levou no Paulistano e me internaram porque eu tava com um surto da doença. E o surto é assim, quando a doença se manifesta, ela ataca alguma coisa, sabe? Pode ser qualquer coisa, você pode parar de andar, ela é múltipla, ela pode dar em qualquer parte do seu corpo. E aí a única coisa que naquela época podia se fazer, chamava pulsoterapia. Estou falando para você já faz bastante tempo. Pulsoterapia é elevada dose de corticoide. São 2 doses de 500 miligramas na veia, 3 vezes, uma vez ao dia, durante 3 dias, pelo menos. É uma bomba de corticoide, sabe? Mas aquilo para o surto. Era a única coisa que para. Bom, aí eu conheci uma médica jovem, tal, doutora Lívia. Ela chegou, ela era plantonista do hospital. Ela veio conversar comigo e falou, olha, tal, o que você sabe da sua doença? Eu falei, doutora, eu não sei nada. O pouco que eu sei é doutor Google. Mas eu não gosto muito de pesquisar, porque pesquisa que é o banana, tem para todo jeito, pequena, grande. Então, eu acho que você nunca acaba tendo uma informação, você acaba tendo um pouco mais a confusão. Né? E principalmente, eu falo assim, na minha profissão eu já vejo isso, sabe? Você ouve cada coisa, porque cada um pensa de um jeito. Então, às vezes chega uma pessoa lá no meu escritório que eu já vejo que assim, ela já tem 2 opiniões. Tem o Dr. Google e o Dr. Yahoo, ela só quer a terceira agora. Sabe? Mas ela me explicou, ela conversou comigo e tal. Ela falou, olha, vou te falar uma coisa. A tua doença não é doença de 20 anos. A tua doença já é uma doença que já está mais estudada, tem remédios novos, tem muita coisa diferente. Só que assim, ela não tinha obrigação de conversar comigo. Ela é plantonista, ela só tinha que estar passando. Mas acho que ela me deu uns 40 minutos de atenção aquele dia. Eu fiquei tão encantado com ela. Eu falei, doutora, a senhora tem consultório? Ela falou, tenho. Mas é particular, viu? Aí eu disse, tudo bem. Aí ela falou, quem é o teu médico? Aí eu citei o nome. Ela olhou, sabe? Ela deu assim uma assustadinha. Porque é uma pessoa, assim, conhecida, uma pessoa famosa no meio acadêmico. Eu falei, olha, mas para mim ele não foi bom. Então, aí eu fui fazer uma consulta com ela. Nossa, fui super bem atendido. Hoje em dia ela é minha amiga, sabe? Mas assim, fui muito bem atendido. E ela conversou, ela falou, Emerson, vamos fazer o seguinte, vamos devagar.
vamos um passo de cada vez, vamos manter você bem até chegar remédio novo? Porque hoje a gente não tem muita coisa. A gente tem bons remédios. Ela me explicou uma coisa que eu não sabia, porque um pouco tempo atrás, você para cuidar da esclerose, você cuidava com beta-interferon. É um remédio antigo, hoje em dia nem usa mais. Só que só tinha aquilo. Então, era um paliativo. Era para você tentar retardar os efeitos da doença. Ela me disse, hoje em dia tem remédios modernos, tem remédios biológicos. E cada dia surge remédio novo. Então, vamos tratar. E eu adorei, falei, ótimo. Falei, olha, mas então, o que você acha do meu outro médico? Ele falou, não, continue com o teu outro médico também. Porque como ele é da USP, ele te dá acesso à medicação diferenciada pelo Hospital das Clínicas. Ótimo. E aí fiquei com ela e com esse outro médico. Mas aí assim, tomei no dia, sabe? Algumas coisas aconteceram na minha vida. E eu fui de manhã lá no Hospital das Clínicas. Ainda, tudo bem que eu era paciente do doutor tal, mas eu era atendido pelo pessoal do hospital público. Então, você tem toda uma... Mas você tem que ter aquela paciência tal, aquele monte de gente. Aí, na hora de ser atendido, quem me atendeu foi um residente, supervisão dele. Aí, depois que fiz toda a consulta com o residente e tal, o residente passou para ele tudo que já tinha me analisado, tinha me consultado, avaliado. Daí ele falou assim, eu sei, o Emerson é meu paciente. Nós vamos dar um remédio para ele. Aí ele veio com o remédio. O Emerson vai tomar o remédio X. Era o remédio antigo, o beta-interferon. Quando você é leigo, você aceita qualquer coisa. Eu ia tomar o beta-interferon sem saber que aquilo ia ser um problema para minha vida. Mas olha só, tudo certo. Aí, na hora dele prescrever a receita, ele pegou e falou assim, não, você não vai tomar mais esse remédio, você vai tomar um remédio mais moderno. Você vai tomar esse remédio biológico. E aí ele me deu um remédio biológico que era coisa nova, que tinha acabado de chegar, sabe? Era um remédio que vinha da Bélgica, chamava Avonex. Era um remédio que eu tomava uma vez por semana, eu me aplicava na perna. E era um remédio assim, que ele era melhor que o beta-interferon, só que ele, depois que eu vim a saber, ele te dava possibilidade de tomar outros remédios modernos. E quem tivesse começado no remédio antigo não poderia tomar os modernos. Entendi. Entendeu? Então, o Avonex não serviu nada para mim. O Avonex eu tomei por 8 meses e só piorando, mas estava tomando. Aí um dia, eu conversando, a Lívia falou, Emerson, precisamos tomar uma atitude. Eu falei, atitude é comigo mesmo. Olha, tem um remédio novo. Tem um remédio novo que ele é fantástico. Só que você só pode tomar ele por 2 anos. Depois disso não pode mais. Mas 2 anos você não vai ter mais nada. Eu falei, então vamos tomar esse remédio. E tomei esse remédio por 2 anos. Aí quando eu estava passando um pouco, chegando nesses 2 anos, ela falou, mudou o protocolo. Agora você vai poder tomar por um pouco mais tempo, porque era de 30 em 30 dias, agora você vai tomar de 45, que já saiu estudos novos, a minha médica é muito atualizada, ela, sabe? E aí eu cheguei a tomar uns 3 anos, mais ou menos. E, sabe, esqueci da doença, nunca tive mais nada. E tocando a vida, tomando minha cervejinha do jeito que eu gosto, quem me conhece sabe. E tocando a vida. Aí, eu não podia mais tomar esse remédio. Porque corria o risco de pegar um negócio que chama LEMP. Porque a imunidade do teu corpo, ela fica um pouco reduzida. Uhum. Porque o que acontece? Para quem não sabe, vou tentar ser super breve. A esclerose múltipla, ela funciona o quê? Imagina o teu corpo, o teu cérebro, como se fosse um servidor de computador. Do servidor ali sai um monte de fiozinho, de cabo de rede, aquele azulzinho. Esse cabo de rede é o cabo que está lá dentro, são os neurônios. Aquele azulzinho de fora é uma capinha de gordura que protege o fiozinho, né, que são os neurônios. Essa capinha chama bainha da mielina. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. O seu organismo entende assim, opa, tá vendo essa bainha aqui, essa capinha? Não é do corpo do Emerson, é um intruso. Eu vou lá comer essa capinha. E aí você fica com o fio desencapado. Aí dá choque. Exatamente. Aí o neurônio
quando passa a energia pelo neurônio, onde está desencapado não chega. O impulso elétrico sai, vai pelo caminho, só que onde está desencapado, ele se perde por ali. Então, o que acontece? Esse remédio que eu tomei fazia com que meu organismo parasse de atacar a baía da mielina. Só que, em compensação, ele deixava a membrana do cérebro mais fina, mais vulnerável. Então, por exemplo, todo mundo pode ter um vírus que chama JC, é muito comum. E se a pessoa tem esse JC, e tomando esse remédio por muito tempo, esse JC pode entrar no seu cérebro e aí a chance de morrer é grande, sabe? Mas faz parte, né? Morrer, todo mundo morre. E tem tanta gente... Também nunca tive problema com isso. Aí, quando chegou nesses 2 anos e pouco, ela falou, vamos fazer o exame do JC. Porque se você não tiver o JC, você pode tomar por um pouco mais. Só que o exame do JC era feito, acho que na Bélgica. Aí eu coletei material, mandamos para a Bélgica. Quando veio o resultado, adivinha? Tinha JC. Aí não poderia tomar mais. Aí eu parei de tomar esse remédio. Aí eu falei, sabe o que é também uma coisa? Eu não estava sentindo nada mesmo, já fazia mais de 3 anos. Eu falei, acho que eu vou dar um tempo. Vou fazer um ano sabático de remédio. E tomar o remédio. Parei de tomar o remédio por 3 anos. Esses 3 anos não tive nada. Porque meu corpo já estava... E para falar a verdade, eu arrisquei. Eu fui inconsequente, eu admito, não façam isso. Mas eu queria ver, queria sentir esse... Aí, depois de 3 anos, voltou. Aí eu fui pro hospital. Aí minha médica puxou minha orelha e falou, olha, só que agora também, por outro lado, você tá bem. Voltei pra pulsoterapia e também fiz uma coisa que assim, chama plasmaférese. Coloca-se um catéter aqui e tira todo o seu plasma, sabe? E substitui por albumina. Então, isso é complicado, faz uma UTI com um monte de médico, como se fosse uma cirurgia. Tira os glóbulos. Tira os glóbulos, né? Exatamente. O sistema imune, quer dizer, para diminuir a sua imunidade. É complicado, né? É complicado. Complicadíssimo. Eu fiquei 10 dias na UTI, essa vez. Aí a minha médica falou, Emerson, agora saiu um remédio novo. A mesma história daquela vez se repetiu. Agora saiu um remédio novo. E é um remédio moderno, só que é um remédio caríssimo, custa 1 milhão. 1 milhão, tô te falando, há uns 4 anos, tá? Quando eu tomei pela primeira vez. Eu falei, aí, olha só, aí juntou tudo. O direito à advocacia, e eu sei, é uma coisa que eu sei fazer bem feito, sabe? Que é o direito civil. Eu falei pra Lívia, ótimo, não se preocupe. Se você faz sua parte, eu faço a minha, tá? Você é boa médica, eu sou bom advogado. Você me dá um laudo e eu faço o pedido, eu convenço o juiz a me pagar o remédio. Aí ela falou, eu falei, Aí as pessoas questionam assim, a primeira coisa, pediu pro SUS, que é o comum, né? Eu falei, não, vou pedir pro meu plano de saúde, eu tenho um bom plano de saúde, paguei a vida inteira, vou pedir pro meu plano de saúde. Ótimo. Pedi pra minha médica, falei, você faz um laudo? Eu ainda disse assim, o que eu preciso? Eu vejo que o juiz, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade de entender termos médicos. Aí eu falei, se você puder escrever coisas do jeito que o juiz entenda, vai me ajudar, sabe? Então, por exemplo, o que significa isso e isso? Significa isso. Pode colocar numa outra palavra? E ela fez um laudo mais acessível, no modo de eu entender. E eu fiz o pedido para o juiz. Aí eu fiz assim. Ela falou, olha, tal lugar aqui em São Paulo já tem essa medicação. Era uma medicação muito cara e tinha em pouquíssimos lugares aqui em São Paulo. Ela falou, olha, hospital tal tem. Mas o plano não cobria aquele hospital. Só que como eu estava em surto, não estava bem, eu entrei pelo pronto-socorro. E o pronto-socorro te recebe. Entrei pelo pronto-socorro, me levaram, aí fui internado lá. Aí e naquela época eu tinha um sócio em Campos do Jordão, que é um grande amigo meu, o Dr. Wilson, sabe? Que é um parceirão meu, da vida inteira a gente fez
faculdade junto, pós-graduação junto, a gente fez o mestrado junto, tudo. A parte de direito, a gente sempre foi. Aí, eu me internei na segunda ou terça-feira, estava pronto, o Wilson falou, meu, tá tudo pronto aqui, posso entrar com a ação já? A gente já tinha rabiscado a ação, na cabeça, eu e ele. Entramos com a ação na terça-feira, na semana, logo, eu internado, nem saí da internação. Na outra semana, já estava tomando um remédio. O juiz deu uma ordem não para o plano de saúde pagar meu remédio, mas não só isso. O hospital, eu expliquei para o juiz que no hospital tinha, onde eu estava internado. E o juiz mandou um ofício para o hospital me dar o remédio e cobrar do plano. Eu mesmo não tinha visto isso ainda, sabe? Depois a minha médica falou, a primeira vez que eu vi isso. Eu falei, eu também. Mas também eu nunca tinha pedido isso. Eu acho que às vezes o juiz não dá se a pessoa não pede, né? E aí eu tomei esse remédio. Ótimo. Inclusive, esse aí foi o outro gancho, né? Depois disso, a minha médica falou, Emerson, posso? Minha médica trabalha no Einstein. Ela falou, olha, eu tenho um monte de paciente que está acontecendo a mesma coisa com eles. E é basicamente a sua doença. Posso passar o teu contato? Você pode até falar para ele a tua vida, porque assim, eu vejo hoje, eu faço muito isso. As pessoas me ligam, que descobrem a doença, me ligam desesperada, sabe? São, às vezes, irmão de amigo, parente de amigo, sempre tem alguém. Me liga e fala, olha, fica tranquilo. Não é nada do que você está imaginando. Não vou dizer que é uma doença boa, tá? Porque nenhuma doença é boa. Doença é. Mas é uma doença que não é aquela doença que... Sabe, eu acho assim, o nome é pior que a doença. Sabe, a pessoa já imagina que... Tem um estigma, né? Exatamente. Tem um estigma. Assim, ainda mais confundem muito com a esclerose múltipla, com a pessoa esclerosada que vem de arteriosclerose, sabe? A gente não entende nada, Não, né? exatamente. Quer dizer, você tem que entender cada doença de um jeito, né? E é muito importante saber isso, porque quando você falou, realmente, eu falei, nossa, né? Como assim? Porque a gente tem isso, a gente já pensa... Que nem uma série que eu gosto muito é a House, né? E o House tem algumas situações ali, mas você vê que é uma coisa muito debilitante. Só que, assim, House foi gravado, sei lá, quase 20 anos, né? Era uma outra... E lá, tudo bem que lá era um pouco mais moderno que aqui, né? Só que hoje, com certeza, a gente já tem muito mais coisas aí pra... É verdade. Então, e hoje eu sei que tem remédios mais modernos ainda. É que o que aconteceu comigo? Eu tomei esse remédio uma vez. É uma vez por ano que você toma esse remédio. Você fica internado por 3 dias, toma o remédio porque tem que tomar naquela bomba, né? Tomei 1 ano. No outro ano, eu tomei de novo. Pedi o plano de saúde, nem se negou na segunda vez. Me deu ótimo. Internei no mesmo hospital que meu plano nem cobria, sabe? Mas me autorizou. Quando eu fui tomar o 3º ano, eu fui na consulta com a médica. Ela falou, Emerson, você não vai tomar esse ano mais não. Eu falei, por quê? Ela falou, porque não tem mais nada. Na sua doença, sim, olhando, não tem nada. Então, a gente vai monitorar para torcer para ela não voltar. Se ela voltar, a gente vai ter medicação. Hoje tem medicações mais modernas que essa, inclusive, ela me disse. Então, aquilo que a gente conversou lá atrás deu certo. Ela sempre brinca comigo, fala, olha, você faz tudo errado, você não me obedece, você não faz exercício, você não faz o regime, você faz tudo errado, mas você é um case de sucesso. Entendeu? Eu acho que ou você é muito animado ou você é muito maluco. Porque acabou dando certo, né? Assim, tô aqui, vou fazer 52 anos vou fazer, sabe? E com a doença eu já convivo há quase 15 anos e numa boa. Sabe? Então, de repente, quem tem essa doença, sabe, pensa assim, não vai morrer disso. Não vai morrer, mas não vai ser disso. Puxa, muito legal essa história, né? Merece ser compartilhada, porque não só para a questão de porque hoje tem medicamentos, você buscar essa opção, mas de entender que não é uma... assim, você não é um diagnóstico que é fatalítico, né? Não é uma sentença. Então, e acho que tem muito a ver com o que você falou no começo de você se permitir. Então, às vezes, a pessoa... que pode ser até uma outra situação que você tenha que em geral, você pensa assim, putz, não tem como sair disso. E, na verdade, se você procurar, se você buscar, se você estiver aberto, você vai encontrar algum caminho. É verdade. Isso eu acho que para qualquer coisa na vida, né?
Eu sempre falo assim, às vezes falo para meus clientes, tal, para minha sócia. O não a gente já tem. Vamos buscar o sim. Sim, com Porque certeza. se eu vou ficar satisfeito com o não, se eu não estou satisfeito com o não, vamos buscar o sim. É onde que eu brigo muito, sabe? Hoje eu faço bastante sim, empresarial, porque como eu trabalho muito para o pessoal maker, para as empresas e tal, mas eu também acabo trabalhando para o particular. Porque assim, a pessoa quer me procurar porque tem um problema. Esses dias agora está me vindo bastante autista. Eu nem conhecia, sabe? Porque foge um pouco do que eu estou acostumado. Mas eu vejo mães com crianças autistas e com dificuldade com o plano de saúde. A terapia ABA, né? Exatamente. E assim, cada um dia perdido de tratamento, de terapia, é muito tempo. É um retrocesso muito grande. Sim, muito. E isso, para você levar para um juiz, você tem que saber daquilo. Então, eu vejo assim, transformando um limão numa limonada. Acabei usando a minha experiência como paciente para aplicar o direito. O mesmo caso aconteceu, agora até lembrei, a gente estava conversando antes, esse negócio de trabalhar no maker e gostar de robótica e tal. Me procurou outro dia um cliente que trabalha com Arduino e ele fez um kit de Arduino. E ele foi processado por uma empresa que estava vendendo um kit parecido com o dele. O cara estava vendendo um kit e que chamava de kit Arduino, vamos dizer, no caso concreto era kit Arduino básico, intermediário e avançado. Eram 3 kits. E ele começou a vender mais ou menos a mesma coisa pelo Mercado Livre. Ótimo. Porque assim, o pai dele, inclusive, tinha bastante acesso a fornecedores e tal. Ele começou a vender e estava vendendo mais do que quem era o principal player ali no Mercado Livre. Não pensaram 2 entraram com uma ação contra ele, porque ele não podia vender aquilo. Era exclusivo dessa pessoa que estava vendendo. Esse processo caiu na minha mão. Ele falou, Emerson, você vai ser a única pessoa para me ajudar, porque você entende do que eles estão falando. Eu falei, deixa comigo. Eu fiz um processo, quer dizer, eu fiz uma defesa, porque ele estava sendo processado. E eu falei, excelência, está tudo errado. Arduino é livre. É livre, né? Como é que... Assim, não tem patente nisso. Não, se ele não pode, muito menos esse que está vendendo. Quem é dono do Arduino é a Fundação Arduino que fica lá na Itália. Expliquei para o juiz de uma forma simples, porque também não adianta eu falar com língua de programador ou língua de nerd, que o juiz também não ia entender. Trouxe para a realidade judicial e o juiz entendeu. Pode continuar usando. Quem está usurpando de chamar de Arduino e de trazer só para ele o Arduino é a pessoa que está entrando com ação contra você. Perdeu o processo. Mas você vê, é por isso que é importante essa coisa de você ter o outro lado também. Você conhece o direito, só que você conhece o universo. Exatamente. Eu fiz uma entrevista assim, agora recentemente também sobre o direito do consumidor, né? Gosto muito também. E esse advogado, ele tem muita experiência do bancário, né? Bancário. E aí, ele tá trabalhando muito nessa parte de golpes e tal. Então, ele falou exatamente isso, que a defesa é muito importante, porque e é uma coisa que eu aprendi, porque eu não sabia, que a coisa das varas, né? Porque você não tem vara específica para algumas situações, né? Algumas situações até tem, mas tem várias que o juiz ele vai ver coisa de todo tipo, né? Exato. Esse é o grande problema. E às vezes ele vai ter conhecimento daquela situação pela primeira vez na vida. Ele vai... Nossa, mas nunca vi isso na minha vida. Hoje ele vai julgar um caso de um mecânico que fez uma coisa e amanhã ele está julgando o caso de um erro médico. Sabe? Então, assim, você tem que tentar trazer para o juiz uma coisa simples, do jeito que ele entenda. Sim, porque gente, é só se colocar no lugar. É meio que empatia, né? Se coloca no lugar do juiz. Imagina que ele vai ver uma quantidade de coisas bem diferentes de um único dia. Eu, no começo de carreira, eu achava legal escrever difícil e escrever bastante. Então, as minhas petições tinham 20 laudas, sabe? E um monte. Hoje, eu falo assim, passou de 3 laudas, não estou sabendo escrever. Porque o juiz não tem tempo, sabe? É muito processo para pouca pessoa. Então, você não pode ficar... Eu ponho assim,
sou sucinto e coloco conforme o documento X. Se o juiz quiser olhar, o documento está ali. Mas não vou ficar falando e refalando, porque vai ficar monótono. E se eu já não estou com vontade de ler a petição, imagina o juiz. Sim, com certeza. Então, às vezes... E hoje eu vejo assim que o direito ficou um pouquinho... Eu sou super a favor da tecnologia. Adorei uma parte... Porque, olha, eu sou da época, a gente diz assim na profissão, de ficar com o umbigo no balcão. Não tinha uma semana que você não tinha que ir no fórum pedir para o cartorário pegar um processo para você dar uma olhada no despacho do juiz. E às vezes era uma coisa simples. Hoje acabou isso. Hoje você peticiona, sabe? Hoje você faz tudo pelo computador. Você não precisa ter arquivo. Eu tenho um arquivo pequeno lá no escritório que são processos antigos. Imagina, né? Imagina, não precisar, né? Então, é uma delícia, sabe? E você peticiona... Hoje em dia, por exemplo, meu escritório basicamente é uma sala de reunião. Porque as pessoas que trabalham comigo não trabalham no escritório. Nós vamos para reunião para conversar, porque eu gosto de falar com o cliente olho no olho. E eu ainda brigo com o cliente assim, a primeira vez eu quero que você venha me ver, quero que você conheça meu escritório, porque onde eu estou baseado. Depois dali a gente faz reuniões online, não tem problema. Mas primeiro eu quero te conhecer, sabe? Quero que você me conheça também, porque tem que ter esse tete a tete. Não dá para ficar uma coisa só virtual, né? Porque eu já fiz muito assim. Outro dia um cliente me ligou e falou, olha, posso te mandar um cliente? É coisa simples. É um processo contra uma empresa celular. Falei, pode. A pessoa me ligou, quem me indicou foi fulano. A empresa X de celular negativou o meu nome, assim, assim, assado. E eu queria resolver. Falei, tá bom. Eu vou te mandar a procuração, você me manda os documentos, eu vou analisar e te mando a procuração. Ela digitalizou os documentos e me mandou. Aí eu li, mandei procuração, ela assinou e me mandou. Eu entrei com a ação, a empresa recebeu, me ligou, falou assim, doutor, eu tenho uma proposta de acordo, valor tal. Eu passei para ela, ela falou, aceito. Falei com o advogado da tele e falei, tá bom, ela aceita. Fizemos a petição juntos, ele depositou o dinheiro na minha conta, eu peguei os meus honorários, passei o restante para ela. Eu não conheci o advogado, eu não conhecia sequer a cliente, sabe? É muito louco, né? Quer dizer, podia estar dentro de casa de pijama, né? Sabe? Então, hoje tem muito isso, sabe? Isso eu acho bom. Agora, uma coisa que eu sinto falta, eu acho que pelo fato de eu ser antigo, não vou dizer velho, eu gostava muito de conversar com o juiz. Sabe, tem coisa que você tem lá que sentar e falar, excelência, isso é isso. Sabe? A mãe está acontecendo isso. Por exemplo, eu não faço criminal, mas já fiz começo de carreira. Sabe? Eu gostava muito de fazer sustentação oral no tribunal. Mas assim, eu ia fazer sustentação, mas não para ler. Não para fazer o memorial e entregar para o juiz. Eu ia falar coisas que eu não podia escrever. Ah, sim. Você entendeu? Tipo, um pouco de emoção. Eu lembro uma vez que eu cheguei lá, era um criminal. E eu falei, doutores, a mãe dessa pessoa está aqui fora chorando, vocês têm que sensibilizar. Quer dizer, o que isso tem a ver com direito? Nada. Mas a pessoa tem que perceber que tem mãe. Então, essa eu acho que é a vantagem que tinha antes do direito analógico. Porque agora tem, mas tem muita coisa que é feita online também, não é? Tudo é feito online. Assim, a audiência é feita online. Tudo online? Tem alguns juízes ainda faz presencial. Mas olha, eu vou te falar, esse ano eu não fiz nenhuma ainda. Caramba. Sabe? É tudo online, sabe? Até os mais velhos, né? É porque é aquela coisa, a pessoa resiste. Quando ele faz, ele fala, caramba, não consigo fazer mas muito mais velho parou também, entendeu? Porque não ficou muito simples, não. Porque você tem que ter certificado digital. Ah, sim, tem todo o trâmite, exatamente. Né? E eu vejo assim, tem alguns advogados da velha guarda que ou ficaram mais no background e colocaram advogados mais novos para fazer essa parte, entendeu? Principalmente eu vejo lá no centro, que assim, meu escritório é no centro de São Paulo, lá tem aqueles advogados antigos ainda, sabe? Que ainda, não vou dizer que está na máquina de escrever, mas está quase ali, entendeu? Ainda tem aquela publicação que chega no papel, sabe? Então, para esse ficaram difícil, ficou difícil, sabe, advogar. Porque eles gostavam de ir lá conversar com o juiz com a petição para o juiz despachar.
Hoje em dia não existe mais isso. Pois é, sabe? mudou muito, né? Hoje em dia mudou muita coisa. Eu acho que mudou para melhor. Mas eu sinto um pouco de falta de olho do olho do juiz, sabe? Porque eu vejo que na audiência presencial, o juiz que já é mais velho, ele tem aquele feeling, sabe? De sentir a pessoa, de falar, olha, aquilo ali não tá cheirando bem, não. Tá falando isso, mas não é isso, não, sabe? A experiência faz uma diferença. Muita, muita. Mas hoje ficou um pouco diferente. Mas é uma coisa que eu ainda gosto de fazer, sabe? Ainda gosto de fazer. E eu gosto de tudo. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, Elaine. Você acha que tem mais alguma coisa que eu posso te contar? Putz, acho que você contou muita coisa, né? A sua jornada é muito legal, assim, é inspiradora. E é inspirador em vários sentidos, né? O fato de você ser uma pessoa curiosa, que não fica, não fica debaixo de signos, né? Porque eu sou advogada, tem que ser assim, né? Não precisa. E hoje eu acho que é muito isso, né? O mundo é muito sobre isso. Sobre você estar disposto a tentar coisas novas, né? A tecnologia está mudando tudo, né? Mudando, a inteligência artificial entrando e mudando tudo, né? Cada vez mais. A gente tem que reaprender, né? A gente agora tem que aprender a usar essa ferramenta dentro do nosso negócio, ser mais eficiente com essas ferramentas e vai mudar cada vez mais. A inteligência artificial, então, é uma coisa impressionante, né? Nós estamos indo para um caminho que você... Não sei... Bom, é um caminho que não tem volta, né? Então, assim, ou a gente se moderniza, se adapta, ou vamos ficar obsoleto. Sim. Como a máquina de escrever ficou, como... Hoje em dia você pega... A gente vive aqui. Né? Hoje, assim, eu tenho um computador só para escrever, sabe? Assim, eu tenho uma impressora. Antigamente era um monte de impressora. Sim. Olha, eu comprava resma de papel. Uma resma de papel não dava para uma semana. Hoje, uma resma de papel dá mais de um ano. Porque a gente não imprime, né? Não, você sabe que daqui a pouco a gente não vai saber escrever mais. Isso eu já ouvi falar. Eu fico assim, treinando, porque, sabe, para não perder a caligrafia. Porque a gente... Mais uma coisa que eu já percebi, eu já perdi a rapidez na escrita. Ah, eu também. Eu começo a escrever, começa a doer minha mão. É? Porque a gente não tem mais o hábito, né? E a gente, assim, eu também gostava de fazer anotações no papel, agenda e tal. Eu tenho agendas enormes, cheia de um monte de coisa. Hoje... tudo no celular, aplicativo de organização, produtividade, porque a gente fala assim, eu vou botar aqui porque já está mais fácil, já sincroniza na nuvem, não perco, né, o papel. E aí você não usa mais. Uma coisa que eu não consegui me desfazer ainda, desvencilhar, por exemplo, às vezes eu faço muito contrato, né? E eu pego muito, eu tenho muito cliente mensalista, eu pego muito contrato que eles recebem para assinar. E na tela eu tenho dificuldade ainda. Eu tenho que imprimir para ir lá com marca-texto, porque assim, uma coisa que eu adoro é papelaria. Você me solta ali na calunga, que vou voltar com um monte de coisa que eu falar, nossa, eu tava precisando. E eu vou grifando, e vou, sabe, inteiro, para depois poder chegar já na tela, eu não consigo fazer. Sabe, quando é uma coisa que eu fiz, se é um contrato que eu fiz, vai bem. Agora, um contrato de terceiro, eu tenho que, porque às vezes o cara tá lá na cláusula 20, ele se reporta à cláusula 2. No papel, você vai na cláusula 2 rapidinho. Lá no outro, você volta para a cláusula 2, aí tem que voltar para... Mesmo trabalhando com 2 telas, 3 telas... Né? É mais difícil. É mais difícil. Eu também trabalho com 2. Só que é engraçado, assim, que o pessoal mais novo já... não, porque eles nasceram... nasceram nisso, né? Então, para eles não têm o parâmetro de comparação com o do papel. Não. Né? E você vê que já tem algumas escolas se encaminhando, assim, a partir de tal, já é meio que vai usar tablet, não quer nem usar caderno. Mas tem escolas ainda que são bem tradicionais. Eu não vi ainda, mas eu vi dizer que tem crianças que não sabem mais nem a fazer a escrita cursiva. Imagino já. Porque, assim, as escolas... eu acho que para a criança é muito importante ela se desenvolver. É que nem a parte da robótica. Como é que você vai desenvolver? Você vai montar um monte de pecinha. Né? Sim. Então, você tem que ter aquela habilidade fina, motora. É verdade. Escrever desenvolve exatamente essa habilidade. É verdade. Eu faço... Olha, eu e o Mal, às vezes, a gente faz muito... Nem que eu tenha isso para você também. A gente faz muito oficina. Sabe? Coisa simples. Vamos montar um robô... Vamos montar um semáforo, vamos montar coisas... Sim, geralmente é uma mesa grande, com 6, 7, 10 alunos.
E eles montam ali em 2, 3 horas, montam alguma coisa para levar para casa. Quem faz muito isso é a Mamute. Ela está sempre patrocinando. Legal. Ela fez esses dias agora no... Onde foi, meu Deus? Senac. Foi no Senac, na Tito. Faz bastante. E eu vejo assim, as crianças têm um pouco de medo, de receio. Por exemplo, às vezes um LED. Fica com medo de ligar errado, de queimar. Fica com medo de... mas onde eu vou colocar? Exatamente isso que você falou ali, a sintonia fina, sabe? A sensibilidade. Eles não têm tanta mais. Porque eu acho que a sensibilidade deles está na tela. Não está mais no manusear. Sabe? Não brincar com... Sabe? A gente brincava com pega-vareta, lembra? Nossa, imagina. E assim, a gente tinha que criar as coisas, né? Exatamente. Hoje em dia, eu que nasci no interior, eu fiz carrinho de rolemã, fiz, sabe, lá em Campo de Jordão tem muito morro, então a gente desce em caixa no morro. Desci muita caixa, machuquei a mão, carrinho de rolemã, essas coisas que... Soltei pipa. O jovem de hoje é diferente, né? A gente tem que entender. Mas eu fico olhando, eu não tenho filho. Daqui a pouco faço 30 anos com a mesma mulher, não tenho filho. Mas eu vejo que é muito diferente, são gerações, né? Muito diferente, né? Eu fico feliz, assim, que a minha filha é uma que ela gosta de... Ela tem essa coisa do maker. Então, assim, ela tem vontade de aprender. Inclusive, eu tava até vendo uns kits pra ela, tá fazendo robótica agora. Ela tá gostando pra caramba. Nossa, ela adorou. A primeira vez que ela acendeu uma luzinha. Acendi minha luzinha. Se eu clicar aqui, acende. Ela ficou super feliz, assim. Mas ela gosta muito de fazer coisinhas manuais com papel. De pintar, de cortar, de criar coisinhas, miniaturas com papel e tal. Então, isso é legal, porque desenvolve muito a coisa. Mas sempre foi dela. Desde pequenininha, é uma coisa que ela gosta de fazer. E eu acho que os pais precisam incentivar os filhos a sair um pouco da casinha, né? do tablet, da TV e tal. Fazer alguma coisa, né? Porque essa habilidade motora, ela é importante. Quando eu era criança, sabe o que eu gostava? Assim, eu sentia meio... Eu mesmo não gostava muito disso em mim. Mas eu ganhava um brinquedo. E eu esperava um pouco quem me deu esquecer, porque eu queria desmontar o brinquedo. Queria ver o que tinha dentro. E às vezes eu ganhava um carrinho, desmontava, fazia um carrinho com caixa de ovo. Aproveitava o motorzinho, sabe? Fazia as coisinhas assim. Só que eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo. Funcionava. Eu lembro que eu fiz o barquinho uma vez. Aí eu fazia um monte de brinquedo, sabe? De criança, de brincar. Sim. E hoje eu vejo assim, com a robótica trazendo na escola... Por exemplo, que a gente falou da tua filha. Eu ligava um LED, mas eu não sabia como que o LED acendia. Eu sei que colocava na pilha, às vezes queimava, porque eu não sabia quantos volts tinha que ter. Não sabia o que era tensão. Não sabia o que era corrente, não sabia nada. Fui aprender com o robô. Quando eu descobri que eu podia acender um LED, ele podia ficar 3 minutos aceso, ou 2 segundos, ou ficar piscando do jeito que eu queria, eu falei, nossa, agora eu ganhei vida. Sabe? E por isso que eu falo para todo mundo, gente, quem quiser fazer alguma coisa, ou quem quiser, sabe, dar uma experiência para o filho, pesquise alguma coisa sobre Arduino. Esses dias, eu sigo um menininho que ele é novinho, assim, e ele é apaixonado pelo Elon Musk. Aí, esses dias, ele estava pedindo coisas para o aniversário dele. Acho que ele tem 6, 7 anos, eu estou fazendo minha lista, falando para a mãe, o que você vai querer? Eu vou querer 5 rolos de papel alumínio. Vou querer coisas de Arduino. Aí eu falei, então é esse moleque que eu queria ter. Se tivesse um filho, era esse que eu queria. Novinho já. Já com cabeça assim. Tudo bem que ele é assim. Tem assim, aquele autista que muito acelerado, né? Muito à frente. Ele, sabe, ele pega as coisas que ele tá fazendo lá, ele quer fazer um foguete. Sabe? Eu acho que já que ele consegue. Só precisa, né? Onde ele vai soltar esse foguete, né? Emerson, muito legal. Muito obrigada por ter aceito o convite. Foi uma conversa obrigada incrível. A você. Tanta coisa que você compartilhou, assim, é inspirador mesmo. Muito obrigada. Eu fico contente. Me diz uma coisa, as pessoas quiserem, por exemplo, te encontrar... que, assim, eu tenho uma ação, eu queria conversar com o Emerson, ou, enfim, conversar com o seu perfil pessoal. Qual que é o seu site, Instagram? Eu posso deixar o meu e-mail. Tá. E eu tenho Instagram, mas eu não sei qual é.
Sinceramente, deve ser assim, Emerson, sabe alguma coisa que faz muito tempo que eu fiz, eu sempre acompanho. Ultimamente eu tenho entrado bastante no TikTok. Ah, o TikTok. O TikTok tá diferente, sabe? Assim, porque assim, ele é bem ágil, né? Dinâmico. Bem dinâmico. E você focou numa coisa e ele começa a trazer aquilo. Né? É um algoritmo impressionante. Eu gosto bastante. Mas eu posso deixar o meu e-mail e depois você põe na página as minhas informações, se alguém quiser. Coloco na descrição aqui do Ótimo. vídeo. Qual que é o seu e-mail? O meu é emerson@munizdesouza.com.br. O Muniz de Souza é tudo com Z. Joia. Tá bom? Beleza. A gente coloca então e depois a gente coloca o site, os seus contatos aqui na descrição. Legal. Obrigado. Olha, agradeço muito mesmo. Muito bacana a conversa. Obrigado. Até mais. Até. E, pessoal, muito obrigada por ter acompanhado aqui até agora. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido para você. Muito conteúdo. Uma história de superação. Então, até você conhece, de repente, alguém que está precisando, que tem uma situação assim mais complicada nessa área. Né? O Emerson faz várias coisas, né? Então, isso que é legal, né? Então, procura ele lá, a gente vai colocar os contatos dele aqui na descrição, segue ele, manda um oi para ele, e se você tiver alguma pergunta também, pode deixar aqui que a gente manda para ele poder responder, tá ok? Então, só lembra de estar sempre acompanhando a gente aqui, fazer parte dessa comunidade que está aqui crescendo, e a gente tem conteúdo desse nível, então já se inscreve, ativa o sininho, porque com certeza você vai ter sempre aqui um material muito bacana, semana a semana, para te ajudar acrescentar no seu negócio, acrescentar na sua vida, se inspirar, enfim. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo. Até lá!